Aqui estamos mais uma vez para o nosso contato com os desportistas paraibanos, levando a todos eles, mais uma vez, os nossos agradecimentos por acompanharem os nossos noticiários e também levando para eles aquelas notícias de momento mais importantes. Olha, a primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba esteve reunida de acordo com o edital de citação e intimação de número 004 e como a gente tinha tido a oportunidade de noticiar, os processos praticamente seriam arquivados porque todos os que estavam denunciados, a maioria já não pertencia mais aos seus clubes. Não só atletas, como também dirigentes, técnicos. Não houve o arquivamento. A secretária Sônia Maria de Andrade já nos deu o resultado dos processos que foram julgados e as penalidades que foram impostas, todas elas, os indiciados já cumpriram suas penas. Por exemplo, o processo 014, que estava denunciado Paulo Martins Vicente da Silva, o Carlos Henrique Fonseca e o Fernando Antônio do Rego Júnior, atletas da Sociedade Esportiva Queimadense, todos eles receberam a punição de suspensão por uma partida já cumprida. O processo 015, indiciado Paulo Fernandes Pessoa de Santana Júnior, que era o técnico do Souza Esporte Clube, também pegou uma partida, já cumpriu, não é mais nem técnico do Souza. O 016, o Cleiton Silva de Oliveira, atleta também, e o Austin Rangel Lobo, técnico, pertencentes ao Atlético de Cajazeirense de Desportos, pegaram também uma partida, já não pertencem mais ao time cajazeirense, já cumpriram, já podem tranquilamente trabalhar em outra agremiação. O processo 018, denunciado, o Marcondes Oliveira Xavier, atleta também do Atlético Cajazeirense de Desportos, também pegou uma partida e já cumpriu. E tivemos no processo 019 Gilmário Costa Florencio, do Esporte Clube Campina Grande, também indiciado com uma partida já cumprida. Finalmente, o atleta do processo 020, o Davis Ivan Balbino da Silva, do Santa Cruz Recreativo Esporte Clube, também pegou uma partida já cumprida. Nós tivemos como os auditores, relatores desses processos, no 014, Dr. Isaías Olegário da Silva, no 015, Dr. José Martins Inácio, no 016, Dr. Amilson Navarro Xavier, no 018, Dr. André Luiz Pessoa de Carvalho, no 019, Dr. José Martins Inácio e no 020, Dr. Adilson Navarro Xavier. A Sônia Maria de Andrade afirmou que se encontravam na Federação Paraibana de Futebol os dirigentes da Queimadense e do Souza, mas que não tinha chegado ainda nada na Secretaria do TJD com relação ao que o Souza e o time da Queimadense estão alegando quanto irregularidade cometida pelo Centro Esportivo Paraibano, CSP,
no que diz respeito à assinatura dos seus contratos. Os clubes estão aí alegando que o presidente do Conselho Deliberativo, o Josivaldo Alves, não tinha poder para assinar contrato. Eles alegam que o presidente Josivaldo Severino Gomes, quando deu a procuração para o Josivaldo Alves, ele estava punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol e que caberia ao vice-presidente, o Ricardo, que é o Ricardo Beluscão, como vice-presidente, fazer a assinatura dos contratos dos atletas. A informação que se tem é que o próprio Ricardo também deu a procuração ao Josivaldo Alves. Por isso, o processo que foi dado a entrada na Federação Paraibana de Futebol, a Junta Governativa, pelo que nós tomamos conhecimento, vai encaminhar para julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportivo da Paraíba. Vamos então aguardar. A verdade é que é pensamento da Junta Governativa, já nesta quinta-feira, marcar locais e também horários e dias para o início dos jogos válidos pelo cruzamento olímpico, porque nós vamos ter nesta quarta-feira a realização da última rodada do segundo turno do jogo de volta, que é justamente aqueles que fazem parte da 14ª rodada, que só teve 2 jogos e os outros 2, portanto, programados para esta quarta-feira, em que estarão se defrontando desse dia 11/6 às 20h30, lá no Estádio Leonardo da Silveira, Auto Esporte e Campinense. Quem apita é João Bosco Sátiro da Nóbrega, os auxiliares Bruno Machado e Felipe Messias, e os reservas Gutenberg da Silva Pereira e Damião dos Santos. Já 13 CSP, também, nesta quarta-feira 11, às 20h30, no estádio Presidente Vargas. Quem vai apitar é o Renan Roberto de Souza, os assistentes Kilden Tadeu Lucena de Moraes e Josival Abrantes, e reservas o Laurismar Alves e Jackson Reis. E nós acreditamos que no expediente dessa terça-feira deve ter sido também designado pela comissão interventora o pessoal de apoio que vai trabalhar como delegado, representante e tesoureiro nessas 2 partidas. Com relação à decisão do campeonato juvenil, já foi inclusive feito o sorteio dos árbitros que irão trabalhar no jogo Auto Esporte e Paulistano. Que apita é Lima Júnior, auxiliado por Irandi Jairo e Igor Tafarel, enquanto que o Hernando Davi será o 4º árbitro. A Carmen Lúcia Bezerra de Oliveira, que é diretora do Departamento Amador, e o assessor do Departamento Técnico José Araújo da Penha, é possível que ainda hoje esteja dando a conhecer, colocando lá no site da federação, o local e o horário dessa partida. Olha, com relação à Copa do Litoral Sul de Big Soccer Sub-20,
o presidente da Federação Paraibana de Big Soccer, o Ailton Cavalcante, confirmou que ela começa justamente no próximo dia 14, sábado, portanto, que teve duas mudanças. Troca de dois clubes, um na chave A e o outro na chave B. Na chave A, por exemplo, estão Juventude Brasileira, Fênix Futebol Clube, Boca Juniors e a equipe do Vila Nova, que entrou no lugar do Camusim. E na chave B estão Moroni, Menino de Jesus, Big Bunda, Galatos e a equipe do Vasquinho, e foi, portanto, outra que substituiu aquele time do Acaú, que era que estava inscrito. Então o Vasquinho é que completou os 4 da Série B. O campeonato, portanto, terá dessa primeira fase de classificação e também no final jogos aos sábados à tarde e domingo pela manhã, com os clubes se enfrentando dentro de suas chaves, e os dois que mais pontuarem em suas chaves passam para as semifinais. A rodada de abertura deverá ser divulgada ainda no dia de hoje ou de amanhã, que houve reunião, né? E o presidente Ailton Cavalcante está tomando as providências. Ainda com relação ao Big Soccer, nós tivemos o encerramento da 6ª Copa de Futebol de Areia de Jacaraú, Juventude Consciente. E a equipe do Porto de Cristo ganhou do Olympique pelo marcador de 6-4, conquistando assim o título de campeão, que recebeu o troféu desportista João Ubirajara, e o vice-campeão recebeu o troféu desportista Elias Costa. E a 16ª Copa de Futebol de Areia de Jacaraú, Juventude Consciente, 2014, mais uma vez foi organizada pelo desportista Carlos Jerônimo, que é justamente o representante lá da Federação Paraibana de Big Soccer, da cidade de Jacaraú, e teve o apoio da F Companhia, F Vidros e Molduras, e dos desportistas João Ubirajara e Elias Costa. Agora a Federação Paraibana de Big Soccer já está tomando as devidas providências para a realização da Copa Verão, que tudo indica deverá ser disputada a partir do próximo mês de agosto. Bem, é somente agora aguardar novas notícias com relação a esse novo moído, que é a situação denunciada pelo time do Souza em Queimadense quanto à irregularidade do Centro Esportivo Paraibano, CSP. O presidente do Conselho Deliberativo, o Josivaldo Alves, disse que está tranquilo, não tem nenhum problema, que tudo foi devidamente regularizado, os atletas tiveram seus contratos registrados na CBF, mas acontece que os dois clubes que estão denunciando argumentaram esse problema da punição do presidente da diretoria executiva e de que a procuração que foi dada ao Josivaldo Alves não tinha e não tem nenhuma validade, e que deveria ser o vice-presidente da diretoria executiva, o Ricardo,
o responsável pela assinatura dos contratos. Então, vamos aguardar, mas vamos torcer para que na quinta-feira já exista alguma coisa de concreto e a federação já possa, então, marcar os jogos que darão início ao cruzamento olímpico, que tem até o momento como classificados as equipes do Alto Esporte, do CSP e do Botafogo. E dessa rodada, desta quarta-feira, aí é que sairá o quarto clube. E na quinta-feira, então, se tudo correr bem, sem qualquer problema, aí a federação já terá condições de começar no domingo o cruzamento olímpico. Caso contrário, pode acontecer o que o Aldeone Abrantes, presidente do Souza, declarou na sua participação na última segunda-feira no programa Microfone Aberto da Rádio Tabajara, que se por acaso a junta governativa não der parecer favorável ao time da Queimadense e ao time do Souza, que eles irão recorrer para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol. Então o moído continua no futebol paraibano e a gente espera que todos se entendam e que tenhamos de fato até que enfim a finalização do campeonato da primeira divisão do ano 2014 para dar à Federação Paraibana de Futebol as condições de indicar à CBF o nome do clube que irá representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro da Série D. A todos mais uma vez, muito obrigado, hein? E um bom final de semana.